Vamos falar do Flamengo. Flamengo fora de casa, lá em Bogotá, abriu 1-0 contra o Milionários com 15 minutos do segundo tempo. Gol de pênalti marcado pelo Pedro. O Milionários ficou com 1 a menos, o atleta foi expulso, né? O Vasquez derrubou o Arrascaeta dentro da área, recebeu o cartão vermelho. E, vencendo por 1-0, um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu segurar o resultado. O Milionários empatou o jogo com o gol de Daniel Ruiz, aquele com passagem pelo futebol brasileiro com a camisa do Santos. Milionários 1, Flamengo também 1. A gente esperava mais desse Flamengo, Mauro César. O Flamengo que basicamente já decidiu aí o Campeonato Carioca. Comentávamos no programa de ontem, vai entrar até, digamos assim, mais tranquilo, com a possibilidade de escalar os titulares. E o Flamengo cedeu o empate. Acabou decepcionando demais esse resultado, essa estreia do Flamengo na Libertadores. Mauro. Foi um jogo muito ruim, né? Um jogo péssimo do Flamengo. Aliás, eu acho que meio sem nexo o que foi feito ontem, né? Claramente a prioridade foi dada ao jogo de domingo com o Nova Iguaçu. O Tite já tinha falado isso depois do jogo do sábado passado, que alguém perguntou, com esse resultado, 3-0, é possível que no domingo poupe os jogadores? Não, respeito à final, não desrespeito nenhum. Afinal, você pensar que o time que vem jogando, né, que tem ritmo, poderia ser o time para a Libertadores, e no domingo o time que ele botar tá bom. Tá 3-0, o time não tomou nenhum gol no Campeonato Carioca, exceto com o time principal, exceto com o time sub-23. A vantagem é enorme, o título está praticamente assegurado. Tem tudo para ser uma mera formalidade do jogo de domingo. Então, qual o problema? Aí ontem ele mexeu em todos os setores. O De La Cruz, obrigado a mexer, porque teve lá uma questão de febre e tal, não estava legal, não pôde jogar. Mas ele mudou na zaga, Léo Pereira não jogou, ficou do banco, jogou Davi Luiz. A expectativa era de Fabrício Bruno ser poupado, mas foi o Léo Pereira que ficou de fora. Mudou o lateral esquerdo, mudou todo o lado esquerdo da defesa. Saiu o Ayrton Lucas, entrou o Vinha, que jogou muito mal, muito mal. E no ataque ele pôs o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Em suma, ele mexeu em todos os setores do time. O time não fluiu. Primeiro tempo, o Milionários foi mais perigoso, poderia ter feito 1-0, e o Flamengo teve ali uma sorte, uma bola de bate-rebate, surgiu uma clara chance de gol para Arrascaeta, foi derrubado, viu o pênalti, o jogador expulso. Aí, aos 18 minutos, do nada, sem merecer, o Flamengo vencia o jogo e tinha um homem a mais. A partir daí, na altitude, tudo bem, 2.600 e poucos metros de Bogotá não são tão assustadores quanto os 4.000 de Potosí, 3.600 de La Paz, 4.000, algo próximo disso de Oruro, essas cidades que são ainda mais altas. Mas tem lá os seus efeitos, algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Tem gente que vai para La Paz e não sente nada, tem outros que não conseguem andar. Então, Bogotá não assusta tanto, mas você tem que saber administrar essa questão. Era ficar com a bola, cadenciar o jogo, deixar o tempo passar, não correr risco. Ao contrário, é uma reposição de bola ruim do Rossi, a bola na direita para o Rivaldo, o jogador chamado Rivaldo, lá que tinha entrado há pouco, lá do Milionários. O Pulgar deu um bote todo atrapalhado, ficou deitado no gramado, tomou um corte. E o Ruiz finalizou sozinho no interior da área, com a zaga do Flamengo perdido, o Fabrício Bruno afundado dentro da pequena área. Ninguém nem para tentar diminuir o espaço, né, perceber o posicionamento do jogador que vai receber o cruzamento e tentar chegar junto dele para travar o chute ou fazer um obstáculo ali para dificultar a finalização. Não, dominou, finalizou sozinho, vários erros da defesa que não estava tomando gol. Então, assim, fica muito claro o seguinte, Libertadores, mesmo o Milionários, não sendo o maior adversário da Libertadores, jogando de 2 vitórias depois de uma sequência, 7 jogos sem vencer, com parte do estádio interditado, porque vai ter um show, então não tinha toda aquela torcida e tal, porque um pedaço do estádio estava sem público. Não importa, é um time grande da Colômbia, jogando em casa, com altitude, adaptado, levando o jogo super a sério, porque o Flamengo é considerado um time sempre a ser batido, porque é o maior orçamento, o maior investimento da América do Sul. E o Flamengo foi fazer, parecia que era o jogo do Campeonato Carioca. Não é Campeonato Carioca, é Libertadores. Então tem que saber diferenciar muito bem. Acho que o planejamento foi todo errado, assim, de escalação. A escalação do Igor Jesus. No domingo, sábado, aliás, ficou bem claro, quando sai o De La Cruz e entra o Alan, que o Alan é o substituto do De La Cruz. Aí ontem, no jogo do De La Cruz, joga o Igor Jesus, que costuma entrar na vaga do Pulga. E o garoto entrou mal no jogo. Não sei se é a altitude, não sei se é o nervosismo do jogo. Peraí, se você não tem o De La Cruz, o Alan é mais experiente, é um cara mais pronto para esse jogo. Aí entra o Igor, jogou mal demais o Igor Jesus. Aí sai, entra o Alan, melhorou o time com a entrada do Alan. Começou a fluir melhor a transição de defesa para ataque, a bola um pouco mais redonda e tal. O garoto claramente estava com a bola queimando. Aí no final o Varela sai. Aí ele põe o Everton Araújo, que é um jogador da base. O garoto entrou com a bola parecia que estava em chamas.
O coitado do menino apavorado, os olhos esbugalhados, assustado, não estava preparado para esse jogo. Por que não colocou o Fabrício Bruno no lateral, o Léo Ortiz na zaga e arrumava a defesa? Aí o rapaz atravessou uma bola errada depois ali para o lado direito, buscando o Luiz Araújo. A bola foi interceptada, iniciou um ataque do Milionário, sai um gol ali, o garoto está marcado. Então o Tite foi muito mal, achei que o Tite foi muito mal, o time foi péssimo e não merecia vencer, o castigo foi merecido, mas se você analisar o contexto, merecendo ou não, você está ganhando de 1-0 com um homem a mais. Cara, não pode tomar um gol de empate, não pode tomar um gol daquele. Se é uma jogada espetacular, um chute de fora da área indefensável, acontece. Mas não, uma jogada toda construída a partir de uma má reposição de bola e de uma sequência de erros do sistema defensivo. Todo mundo errando. E aí sai 1-1, que foi até justo pelo que foi o jogo, mas é uma atuação muito ruim do Flamengo. O campeonato estadual é pré-temporada. É pré-temporada. Agora é para valer. Então não é campeonato carioca. Eu acho que o Flamengo não percebeu isso e priorizar o campeonato carioca, os jogos de domingo, em relação ao jogo da Libertadores, não tem menor cabimento. Ainda mais depois de fazer 3-0 no jogo de ida. Eu já acho um absurdo que fez o Grêmio, que levou um time de garotos, time de reservas, para jogar com o Strongest. Se perdeu, ou não dá para jogar terça-feira na Bolívia e no fim de semana com o Juventude? É impossível isso, não há condição. Ou pelo menos um time misto. O Palmeiras deve ser misto hoje, né? Sim. Peraí. E o jogo do Juventude é em Porto Alegre, está empatado, não é nem em Caxias. Aí de repente, chega no final, o grupo do Grêmio é um grupo meio encardido, né? Que tem os Strongest e os Estudiantes. São os três ali que vão brigar por 2 vagas. Esse resultado pode pesar no final, ainda tomou 2-0. Né? No caso do Flamengo, acho que menos, que o grupo é mais fácil. Não deve ter maiores consequências. E foi empate, não foi derrotado. Mas não é possível, gente, os clubes darem essa importância toda ao estadual a ponto de sacrificar, correr um risco, ou até de começar mal uma competição que é muito mais importante. No caso do Tite, do Flamengo, não tem o menor cabimento. O confronto com o Nova Iguaçu está 3-0. Tem que caprichar muito para tomar 3 gols do Nova Iguaçu, convenhamos, não marcar nenhum, né? Então, por que isso? Ontem foi realmente muito ruim mesmo, e acho que pode servir só como lição. Agora, na quarta, joga contra o Palestino no Maracanã, e acho que entra já com a obrigação de fazer um bom jogo, né? Porque não adianta ficar ganhando o campeonato estadual. Invicto, não toma gol. Tomar o gol, inclusive lá o Rossi. É bom que acaba a sensação de saco, de não sei quantos minutos que não toma gol. Às vezes me parece mais importante não tomar gol do que fazer um gol. Contra o Fluminense no 0-0 foi assim. O Flamengo se defendeu para não tomar mais gol. Não, tem que ganhar um jogo. Se tomar um e fizer 2, beleza. Mas não vamos tomar gol, não vamos tomar gol. Pô, o que é isso? O futebol tem um objetivo, fazer o gol. Não tomar o gol faz parte. Mas você não pode ficar obcecado pela defesa intransponível a ponto de abrir mão da possibilidade de atacar e vencer uma partida. Ainda mais no caso específico, o jogo contra o Fluminense, que é um rival que vinha há algum tempo vencendo seguidas vezes do Flamengo, agora a coisa até mudou. Era a chance de fazer uma terceira vitória consecutiva. Então, acho que nesse ponto até é bom ter tomado gol, porque para com essa conversa aí de marca, goleiro não toma gol. E ficou evidente ali que não toma gol em parte também por conta dos adversários fracos do Campeonato Carioca. Apesar de ter Vasco, Botafogo, Fluminense, isso também pesa, está no contexto também. Milionários não sendo essa Coca-Cola toda, mesmo assim foi lá, deu trabalho no primeiro tempo, né, cabeçada na trave com total liberdade no meio dos zagueiros, vários erros foram cometidos. Então a defesa que parecia beirar a perfeição só para o âmbito doméstico. Tem muita coisa para melhorar, eu acho que o Tite tem um belo dever de casa aí pela frente. Mauro, a gente está falando que o Flamengo cedeu o empate, que o Flamengo não se segurou. Mas o Flamengo, 1-0 no placar, um jogador a mais, com a qualidade que o Flamengo tem, que a gente sabe, e as opções que o Tite tinha no banco de reservas, era o caso do Flamengo fazer um 2-0 ali, né, para garantir. E não o caso de ficar só se segurando. Inclusive, o Flamengo voltou a sofrer um gol, o goleiro Rossi estava 1.134 minutos sem sofrer gols, há 12 jogos. Não era vazado em partidas oficiais desde a última rodada do Campeonato Brasileiro 2023, quando sofreu o gol de Luciano do São Paulo. Então a gente fala desse Flamengo que sofreu o gol, mas com um jogador a mais e com a qualidade desse Flamengo, era para ter feito o segundo e garantido o resultado. Eu acho que o jogo na altitude, naquelas condições, tem 2 caminhos. Ou você vai fazer um 2-0, mas você não pode correr risco. Ali era a hora da defesa funcionar. O jogo morre, acabou, furou a bola. Não tem mais jogo aqui, a gente vai ficar com a bola, vai trocar passe, vai cadenciar o jogo, e o tempo vai passar. Mas não, entrou numa correria, uma reposição totalmente sem sentido ali do goleiro. A bola foi recuperada, o Milionários iniciou o novo ataque, os 2 jogadores tinham saído do banco instantes antes, o Rivaldo e o Ruiz, fizeram a jogada. O Pulga, todo atrapalhado, tomou um drible desconcertante, o cara só deu um corte, ele passou deslizando no gramado, e dali saiu o gol de empate, que foi merecido, porque o Flamengo não merecia ganhar o jogo, não.
Agora, entre o merecimento e a possibilidade, pensar o quê? Eu não mereci, não joguei bem, mas eu tive a chance de ganhar. Nem isso. Que a gente poderia falar, não mereceu, mas soube administrar um resultado e ganhou 3 pontos. Mas não, nem uma coisa nem outra. Muito ruim. Fábio Piperno, a sua avaliação desse empate do Flamengo fora de casa na Libertadores, 1-1 contra o Milionários. Flamengo, diferente do Palmeiras, que ainda tem um segundo jogo de Campeonato Paulista, por mais... Eu tô com vocês, eu considero a Libertadores muito mais importante do que o estadual, mas o Palmeiras não tem a vida decidida ainda nessa final, o Grêmio, que ainda também não tem a vida decidida na final lá do Campeonato Gaúcho. O Flamengo não, o Flamengo já fez 3-0, o Flamengo já tá com título. Ontem não era o caso do Flamengo entrar 100%, totalmente ligado, focado nessa partida de Libertadores, nessa estreia de Libertadores, Piperno? Olha, eu venho dizendo há muito tempo, com todo respeito ao empolgado, ao esforçado, ao digno Nova Iguaçu, mas o Flamengo vai jogar de novo um amistoso que vale título. Quer dizer, o Flamengo é campeão carioca, tá? Não tem que se preocupar com outra coisa nesse momento. E tem que se preocupar, e tem que, de todas as formas, fazer um bom início de Copa Libertadores, até para não ter atropelo na frente, garantir a classificação aí na 4ª rodada, eventualmente na 5ª, porque aí sim você pode administrar melhor até sobrecarga de jogos aí no Campeonato Brasileiro, né, que vai ser puxado e todos os times do Brasil vão ter, especialmente no segundo semestre, um calendário apertado, porque aí coincide, como sempre acontece, com o afunilamento de todas as competições e tal. Então, quem se preservou mais um pouco antes vai acabar levando vantagem. Então, os clubes têm que perceber que agora quando você pode fazer, inclusive, essa diferença lá para o final, rodando o elenco, poupando alguns jogadores, mas em ocasiões em que se permite isso. No caso de Libertadores, acho que não. Então, há também uma preguiça mental na gestão disso aí, né? É muito fácil falar, puxa vida, eu vou decidir um campeonato estadual, então eu vou poupar meu time. Coisa que o Palmeiras fez no ano passado, quando foi jogar com o Bolívar, e perdeu de 3-1. E numa situação muito parecida com essa do Grêmio ontem. O Palmeiras, nos últimos... Desde 2019, 5 anos, então o Palmeiras perdeu um jogo no exterior jogando Copa Libertadores. Foi exatamente no dia que poupou o time. Bem feito. Aí o Grêmio faz a mesma coisa, o Palmeiras perde também. E num grupo, como o Mauro citou, que não é tão fácil. Até porque a gente pode considerar que o Strongest é muito favorito para sair pelo menos com 9 pontos. Aí vamos ver o que ele belisca fora. É sempre assim. Ano passado o Bolívar, por exemplo, estava no grupo, o Palmeiras fez 12 e avançou. Então, os clubes têm que tomar muito cuidado com isso. No caso do Flamengo, acho que ele não vai ter problema algum para passar, mas de qualquer forma, é como se de fato a temporada estivesse começando ontem e o primeiro sinal não foi tão positivo assim. Tem que ter mais ambição. É muito melhor que, enfim, Milionários, fez 1-0, tinha um cara a menos, vai lá e parte para cima e resolve o jogo. Então, isso também vale para que a gente faça uma avaliação melhor até de como os clubes brasileiros encaram algumas coisas, né? Como pensam pequeno. Porque trocar realmente a vida decidida em campeonato estadual por um jogo importante em Libertadores, eu acho totalmente injustificável. E no caso do Palmeiras ano passado, o Grêmio esse ano, poupar o time inteiro a 5 dias da final de um campeonato estadual, que você vai jogar em casa e veja o Palmeiras ano passado pegava o Água Santa em casa. Eu também acho assim, digamos, um excesso de cautela injustificável, e pensar pequeno. Não gostei do futebol do Matias Vinha, acho que ele perdeu um gol que não se pode perder logo no começo do jogo, debaixo da trave, isolou a bola e também cedeu muitos espaços na marcação, acho que foi o pior jogador do Flamengo. Não gostei do Davi Luiz na marcação ao lado do Fabrício Bruno. Acho que a defesa do Flamengo como um todo foi muito mal no jogo de ontem. E o Flamengo, a gente esperava a vitória. Ontem a gente apontou aqui no programa Flamengo favorito e tudo mais. O Flamengo sai de Bogotá, retorna ao Brasil com esse empate. Flávio Prado, a sua avaliação desse empate do Flamengo fora de casa contra o Milionários? Sim, mas do que já foi dito aqui, resultado justo e uma bobagem. Bom, primeiro que não pode ter o raio do campeonato regional ainda existindo quando começa a fase de grupo de campeonato da Copa Libertadores. Já é o fim da picada isso.
Pô, pulou tanta data aí, ficou um saco no meio de semana sem jogo e tal, pra sobrar essa tranqueira ainda pro final da semana. É um negócio impressionante. Não acaba, né? Não acaba. Não acaba. Nada. E os clubes, eles jogam de uma maneira medíocre, eles pensam pequeno. Já pensou se o Flamengo só ganhar o estadual, que ele já ganhou? O que ele faz com isso aí? Nada. Se o Palmeiras ganhar só o estadual, nada. Se o Santos ganhar o estadual e não subir, não adianta nada, não significa nada. É um negócio impressionante como os caras pensam pequeno. O Grêmio, né, do Juventude, o que vai mudar na vida do Grêmio? Não muda nada. Realmente, eu acho que é pensar muito pequeno. E aí os caras jogam com a cabeça no outro jogo menos importante. É um negócio muito louco, né? Não, assim, não dá pra entender. E acabar com essa tranqueira de campeonato que não acaba nunca, esses regionais. Título estadual é o momento, né? Se você perde naquele momento, tem fumaça. Mas depois, no decorrer da temporada, disputando o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, se você ganhou ou não estadual, ninguém vai lembrar mais. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Pronto. Quando ele ganhou o estadual, foi como se não tivesse ganhado nada. Lembra disso? Que ele ganhou com o Crespo, transformou em Champions League e tal. Depois de 2 semanas já ninguém mais sabia daquilo. Ele ganhou a Copa do Brasil, aí repercutiu, é diferente. Então, gente, precisa parar com esse negócio e baixar esses campeonatos. Meu Deus do céu. Primeiro, são intermináveis. Segundo, e os clubes têm que deixar de pensar pequenos. Né? Então, estão jogando o maior torneio da América e ficam preocupados com o pior torneio que eles disputam. É inacreditável, é realmente inacreditável. Milionários 1, Flamengo também 1, Bruno Prado. O empate do Flamengo no meio desses 2 jogos aí da final do Campeonato Carioca, mas já está 3-0 para o Flamengo contra o Nova Iguaçu, Bruno Prado. Dificilmente, né, o Flamengo vai perder esse título do estadual. Tinha tudo para entrar 100% na Libertadores, vencer a partida, enfim, fazer um bom jogo. Mas a gente viu um jogo ruim do Flamengo nessa estreia de Libertadores da América, Bruno Prado. Foi ruim mesmo, o empate foi justo, foi um jogo que o Flamengo teve a chance de vencer, não conseguiu, mas ele não foi melhor que o Milionários no jogo. Teve momentos ali que ele estava um pouco melhor, mas teve momentos que o Milionários foi melhor, que o Milionários chegou a pressionar o Flamengo, principalmente na parte final do primeiro tempo. O Flamengo começa bem o jogo, perde 2 grandes oportunidades e depois o Milionários passa a ser mais perigoso, manda a bola na trave, o time melhora com a entrada do Alan. Realmente o Igor Jesus é mais para uma primeira função. O Alan é um cara que... Sim, o Alan também é um cara que joga um pouco mais atrás, mas ele tem mais qualidade com a bola no pé. É um cara que tem mais o poder de articulação, de tocar a bola, de ditar ritmo. Então o Flamengo melhora com essa mudança. Mas não era também nada assim, nenhum momento assim, o Flamengo sufocou o Milionários, empurrou para trás, talvez pela altitude o time teve uma postura de marcar um pouco mais atrás, não foi um time que pressionou lá na frente, tentava ficar com a bola, faz o gol, tem um a mais e até a estratégia foi ficar com a bola, só que sem acelerar, tocar a bola, sem arriscar para ceder contra-ataque ao adversário, mas num erro na saída de bola toma o gol. Um empate 1-1 e depois do gol sofrido não teve nenhum momento assim do Flamengo de chance clara de fazer o segundo gol, mesmo com um jogador a mais. Então foi uma partida ruim sim do Flamengo, fica sempre um alerta. Acho que o Flamengo assim, é um time realmente muito forte, muito consistente, acho que é favorito nas competições que vai disputar, acho que o Flamengo vai perder muito pouco no ano, tudo isso eu acredito que não muda nada, mas fica assim um alerta, agora é outro tipo de competição para todo mundo, né? Claro que eles sabem, né? Mas eles estão jogando uma outra competição que era mais, que tem um nível técnico menor e é o que eles estão acostumados nesses primeiros meses, né? Agora fica um alerta claro, agora é outro tipo de competição. E acho que o Flamengo será forte, acho que realmente o trabalho é consistente. Mas ontem foi uma partida ruim sim, e o time precisa estar melhor para confirmar o que todo mundo espera do Flamengo no Brasileiro, na Libertadores, nas competições mais importantes. Ô Mauro, e também o que eu não entendi ontem, o Flamengo gastou uma fortuna no Léo Ortiz e o Tite escalou o Davi Luiz como titular. Eu estava também lendo ontem o blog do Renato Maurício Prado e a assessoria do Léo Pereira, o Léo Pereira ficou no banco, disse que ele tinha plenas condições de jogo. Se o Tite quisesse, podia escalar. Foi por opção do Tite que o Léo Pereira também ficou no banco de reservas. Por que Davi Luiz titular e não Léo Ortiz e Léo Pereira? Flávio, o Mauro César. O Davi Luiz entrou ali do lado esquerdo, né? O Léo, acho que ele vê como um cara para jogar pela direita, mas ele pode jogar pela esquerda também. A única explicação que eu encontro é essa. Ele imagina talvez o Léo Ortiz como zagueiro pela direita, embora tenha jogado com o próprio Fabrício no Red Bull Bragantino, né?
E o Davi como reserva imediato do Léo Pereira. O Léo Pereira não jogou, eu imagino que talvez por uma opção do técnico, querendo poupar, mas o Fabrício Bruno jogou muito mais tempo, porque participou dos jogos da seleção brasileira também. Então não entendi muito, não. Não sei por que essa escolha, mas também não acho que o problema foi ele, não. Eu acho que quem errou mais, de novo, assim, não pode falar desse jogador mais, que agora é o xodozinho da torcida. O Fabrício Bruno, ele errou o tempo de bola naquela cabeçada na trave, e no lance do gol, ele, ao invés de atacar o jogador adversário que estava pronto, livre para receber a bola, ele se afundou na pequena área. Ele ficou na frente do goleiro. É só rever o lance. Quando a bola está na direita e vai cruzar, para quem que o Rivaldo vai cruzar? Para mim? Não, vai cruzar para o Ruiz, que está dentro da área. É óbvio, um jogador dentro da área é do Flamengo, um jogador do Milionários. O que você faz? Você tem que ou interceptar essa bola, você diminui o espaço do cara. Você tem que estar perto dele. Ele não pode receber a bola livre. Isso é o básico. Ele se afunda na pequena área, fica na frente do goleiro. Ainda atrapalha uma possível defesa do Rossi. Então, errou em 2 lances importantes o Fabrício Bruno. Não acho nem que tenha sido o Davi Luiz o maior problema, não. Aliás, o Davi deu um bom passe para o Bruno Henrique no segundo tempo, porque o Bruno Henrique ia ficar na cara do gol, mas a cobertura chegou e travou antes dele finalizar. Mas aí, escolha estranha do Tite, como a do Igor Jesus, e não o Alan de saída, no lugar do De La Cruz. Assim, se ele entende que o Davi Luiz tem que jogar porque ele é o reserva do Léo Pereira, ok. Então por que o Alan não começou, já que ele é o substituto imediato do De La Cruz? Pelo que a gente viu nos jogos anteriores, e o Igor Jesus, o substituto do Pulga. Eu acho que o Tite foi mal, ele fez escolhas ruins. Mas não acho que assim, seja, porque o Fabrício Bruno errou, o Davi Luiz não acertou. Acho que o todo foi ruim, a atuação foi ruim. O time jogou mal, o Vinha jogou muito mal. Por que o Vinha nesse jogo? Né? Não era melhor você dar ritmo para esse cara nos jogos do Carioca, então, e não agora, na Libertadores? Ele é um bom jogador, mas entrou no primeiro jogo como titular e tal, de Libertadores, e foi mal. Ainda mais com uma situação de altitude que você não sabe como cada um reage, né? Alguns jogadores sentem mais, outros menos, enfim. Eu achei que o Tite teve uma noite bem infeliz ontem.